Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e treino empresários para que possam ter uma empresa inteligente. E aqui no Café com o Campa eu sempre trago um assunto pontual, algum assunto que muitas vezes é um caminho necessário para você ter uma empresa inteligente. Depois de abordar esse assunto, eu abro aqui para um debate, para a gente discutir algumas coisas e aí sim respondo perguntas para quem ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui nessa live. E o conteúdo de hoje é um tema extremamente necessário, que é o seguinte, as 5 regras sobre finanças numa empresa inteligente. Campa, o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. Ela é uma empresa onde as coisas se conectam, as coisas simplesmente funcionam. Veja bem, empresa que depende do dono para tudo, o dono não consegue focar em coisas mais importantes. O que seriam coisas mais importantes? Pensar o negócio, olhar indicadores, planejar, criar o caminho para levar a empresa até onde quer, melhorar tudo o que acontece na empresa, eficiência, qualidade, tempo, produtividade, são essas coisas que fazem a diferença. Então a primeira coisa é a empresa não depender do dono para tudo. Como é que eu faço para a empresa não depender do dono para tudo? Gestão, processos, equipe comprometida, gestão profissional dessas pessoas, essas coisas são necessárias. Quando a empresa não depende do dono para tudo, a consequência é que ela não tem muitos incêndios. Quando surge um incêndio, a própria equipe ela consegue dar conta, porque ela tem meios para isso. O empresário, em vez de ficar ali só apagando incêndio, ele fica atuando também para prevenir os incêndios. E uma coisa é apagar. Surge um incêndio toda hora, vai lá apagar, resolve um problema, conserta uma coisa, supra uma falta. Ok, tá fazendo isso? Às vezes chega no final do dia aquela sensação, fiz um monte de coisa hoje, mas na verdade não foi produtivo. O que é ser produtivo? Produtivo é olhar, tem um incêndio aqui, tem algo me incomodando, tá, vamos resolver para que nunca mais isso aconteça? Ou vamos criar um mecanismo aqui para se acontecer a gente resolver rápido? Isso é trabalhar de forma profissional. Quando um empresário consegue trabalhar de forma profissional, é isso que ele consegue. Qual é que é a consequência disso? Não tem incêndios, a empresa não tem dependência, o lucro ele vai aumentar naturalmente sem fazer aquele esforço, sem ter que estar empurrando as coisas. Isso é uma empresa inteligente. Só que o detalhe é o seguinte, para conseguir ter uma empresa inteligente, algumas coisas têm que acontecer antes. A primeira coisa é o dono tem que estar lá bem preparadão para isso, sabendo o que tem que fazer, entendendo onde ele quer chegar, e acima de tudo, a empresa tem que estar preparada, a equipe tem que estar consciente disso, as finanças têm um papel fundamental nesse caminho de construir uma empresa inteligente. Mas por que, Campa? Veja bem, eu acredito de verdade que é impossível, tá? É impossível ter uma empresa inteligente sem ter um equilíbrio nas finanças, sem dominar as finanças, sem ter gestão total. Por uma razão muito simples. Quando você não tem isso, você tem que estar preocupado. Mas e como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou salvar um mês? Como é que eu vou me virar aqui se acontecer tal coisa? E o pior, quando não se tem gestão sobre as finanças, existem coisas que estão acontecendo na empresa, muitas vezes nas tuas barbas, mas você não está vendo. Por exemplo, desperdício, quebra, roubo, as coisas acontecem ali, você não vê, não está medindo. Campa, mas eu chego no final do mês e eu tenho lucro. Legal, bacana. Só que poderia ter muito mais se tivesse gestão em cima disso. A empresa poderia trabalhar com 100% da sua eficiência se tivesse gestão total. Por isso, preparar o financeiro, deixar o financeiro totalmente equilibrado é papel fundamental, não tem que acontecer antes de construir a inteligência. As pessoas às vezes caem ali no empreendedor líder e, Campa, eu quero ir direto para os processos. Aí vão lá, pulam os módulos, embora eu recomende, não pule módulo. Vão lá nos processos direto e começam a escrever rotina de resultado, escrever documentação, mas aí param porque tem que estar lá correndo atrás. Mas agora não, agora eu tenho que parar porque eu tenho que pagar as contas, agora eu tenho que não sei o que, eu tenho que ir atrás de dinheiro, eu tenho que me virar. Então é um caminho natural, organiza as finanças primeiro. Eu quero te fazer 3 perguntas aqui, A pergunta é assim, você consegue saber quanto você vai ter de caixa daqui a 6 meses? Você consegue saber isso? Campa, não tenho bola de cristal. Não precisa bola de cristal. A pergunta é, você consegue saber quanto você vai ter de caixa daqui a 6 meses?
Mas não é, eu acho que vai ter... Não, você consegue saber, ó. Então já temos um não aqui. Vamos ver aqui, vamos ver o que sai. Já temos outro não também. E não. Vou para a segunda pergunta aqui, tá? Vou para a segunda pergunta aqui. A galera tá me respondendo não. Queria ver se tem algum sim aí. Vamos ver se tem algum sim antes de ir para a segunda pergunta. Não, não, não. Por enquanto não apareceu nenhum sim. Então tá. Vamos para a segunda pergunta. Se você consegue saber quanto você vai ter de caixa, me responda se você consegue saber quanto você vai ter de lucro. Agora a terceira pergunta, e a terceira pergunta eu queria que você escrevesse para mim, tá? Pode ser 2, 3 palavrinhas, não precisa escrever um textão, ó. Conta para mim, na tua opinião, o que é uma gestão financeira? Não tem certo e não tem errado, tá? Fala para mim, quero só alinhar aqui para eu saber como é que eu vou dar o tom dessa live aqui. Conta aí para mim, na tua opinião, o que é uma gestão financeira? Quanto você conta, eu queria só comentar o seguinte, ó, que é fato, tá? É fato. Vender bem é muito importante. Tem que vender bem, tem que vender bem. Ponto pacífico, tem que vender de forma regular. Só que muitas empresas, elas quebram, às vezes, vendendo bem. Mesmo vendendo bem, elas quebram. Por quê? Porque não tem uma gestão financeira. Lá na minha primeira empresa, eu fui um apagador de incêndio por 15 anos. Eu fui escravo da minha empresa por 15 anos. Essa era a palavra, não tinha outra. Tinha uma equipe. Ah, não tinha equipe, Campa. Tinha sim. Tinha 22 funcionários. Ah, mas contratou qualquer um, pagava pouco. Não, senhor. Tinha gente cara, gente com currículo, gente com formação, gente muito competente. Ah, mas era só botar gerente. Tinha em todos os setores. Cada setor tinha seu gerente, gente boa, gente cara. E ainda assim eu apagava incêndio muito tempo. Só que tinha uma coisa que eu fazia, na minha opinião, muito bem feito. Não era tão profissional quanto eu faço hoje, mas fazia muito bem feito. Eu era zeloso com o financeiro. E só por isso eu conseguia manter a minha empresa, consegui manter por um bom tempo e ter um bom padrão de vida, por ser zeloso com as finanças. Imagina se eu fosse apagador de incêndio e o meu financeiro tivesse ao acaso. Não estaria aqui agora para contar essa história. Estaria empregado de alguma empresa. Não teria nada de errado, mas estaria empregado de alguma empresa. Não estaria hoje ensinando o que eu ensino. Então o financeiro é fundamental. E a gente vai ver hoje aqui que ser zeloso não é só controlar gastos, tá? Ser zeloso é muito mais do que isso. Eu quero ver o que vocês escreveram aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui o que saiu aqui. Saiu controle, o André comentou controle, o Rafa comentou sazonal, Dênia tá aí de saber ler os números e os resultados, atacado da limpeza, controle das finanças, equilíbrio de gasto, disse a Luciana, controle de custos, disse o Atos, Francisco, equilíbrio, ter DRE que funciona, Adelina, ó, tá ligado, já tem DRE, ó. Magno, disse equilibrar as finanças, estar sempre sabendo onde está o erro da empresa, isso aí, ó. Claudinei, conseguir ver todos os indicadores. Ah, o Claudinei é ligadaço na parada, né, Claudinei? Também, cara, tá lá no Strates, né? Bruna, saber por quanto tempo minha empresa se mantém se não houver nada de vendas. Legal, boa. Júnior, saúde financeira da empresa. Vamos ver quem mais aqui, ó. Desirê, sanidade com a empresa. Total. Ler planilhas, disse o André, verdade, importante. Se não tem sistema, vai de planilha mesmo, né? Mas show de bola, show de bola. Obrigado pelo feedback. Obrigado, vocês são demais, vocês são demais. Ó, deixa eu te falar que esse conteúdo que eu tô trazendo hoje, ele se baseia única e exclusivamente no módulo 6 lá do Empreendedor Líder, tá? O módulo 6, a gente aprofunda isso, tudo isso que eu vou falar, a gente fala nos mínimos detalhes como que se faz, módulo 6 do Empreendedor Líder, tá? Mas assim, ó, eu sei dizer, de cara, quando eu falo com um empresário, se eu conversar 5 minutos com um empresário, eu sei dizer se aquele cara, não interessa se ele é apagador de incêndio, não interessa se ele é empresidiário, não interessa se ele mal paga as contas. Se eu conversar com ele em 5 minutos, eu sei dizer se ele vai ter uma empresa duradoura e uma vida de qualidade. Uma coisa é ter uma empresa duradoura, né? Outra coisa é ter uma vida de qualidade. As duas coisas têm que andar junto. Eu sei dizer, nossa, esse cara vai decolar, esse cara vai crescer pra caramba, esse cara, a empresa dele vai ser enorme, esse cara vai ter uma vida de qualidade, vai poder viajar, vai poder ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a fazenda dos sonhos e vai poder aproveitar. Porque tem muito empresário que eu conhecia, mas, Campa, eu já tenho fazenda. Aí eu pergunto, você vai lá?
Não, pois é, não dá, não tenho tempo. Então não adianta, né? Não adianta. Então é melhor não ter. Ah, mas eu tenho que ter uma fazenda. Claro que não, né? Só exemplo, só exemplo. Mas eu sei dizer se esse cara vai ser um empresário de sucesso ou não. E sabe por quê? Porque existem dois elementos, tá? Dois elementos que para mim são combustíveis para uma empresa. Sem esses dois combustíveis, não dá. Não tem como. O primeiro combustível é o propósito. Não tem como uma empresa prosperar, se destacar sem ela ter um propósito forte. Ah, Campa, eu tenho um propósito, eu quero ganhar muito dinheiro. Isso não é propósito. Isso não é. Isso pode ser para você, mas ninguém veste uma camisa de uma empresa que só quer ganhar dinheiro, tá? De verdade. Não. As pessoas vestem a camisa por uma causa. A empresa precisa ter uma causa. Isso eu trato lá no módulo 4, lá do Empreendedor Líder. Como se criar causa, identificar a tua causa e comprometer a equipe com essa causa. Isso é importante. A segunda coisa é o seguinte, é estar preocupado em gerir as finanças. O empresário lá, o apagador de incêndio, ele pode não saber ainda, mas ele está preocupado e aquilo está incomodando. Não, eu preciso organizar isso aqui. Legal, com esses dois critérios eu já sei. Há uma tendência de ser próspero, há uma tendência de não ser próspero. Agora, não estou nem aí para as finanças. Ah, cara, vai ali, eu boto alguém que entende, controla, me dá relatório e está tudo bem. E vem e me conta e não quero nem saber, não quero olhar para aquilo. Ah, não precisa controlar, não precisa. As coisas são mais simples, cara, esse cara não vai decolar. Ah, propósito para mim é frescura, é bobagem, é coisa de americano. Cara, não vai decolar. Vai até um tempo, mas não vai decolar. A empresa não vai emplacar, de verdade, tá? É só olhar para a história. Olha todas as empresas bem-sucedidas que você conhece. Não interessa se é na tua área, não interessa se é em outra área. Qualquer empresa bem-sucedida que bombou, ele olha para essas duas coisas, tá? O empresário olha para pelo menos isso, olha para o propósito e olha para dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter as finanças em equilíbrio total. Agora veja bem, ó. Veja bem, ó. Um empreendedor líder, um empreendedor líder é aquele empresário profissional, né? Que faz as coisas de forma profissional e a consequência é que tem uma empresa inteligente. Ele segue 5 regras sobre finanças. 5 regras. Se eu tivesse aí no teu lugar, eu pegaria um caderninho, uma caneta agora e eu ia anotar essas 5 regras, tá? Ia anotar essas 5 regras. A primeira regra é muito simples, ó. Dinheiro não aceita desaforo. Teu amigo aceita desaforo. Tua esposa, teu marido aceita desaforo. Perdoam. Teu pai, tua mãe, teu filho aceitam desaforo. Perdoam. O dinheiro não perdoa, tá? O dinheiro é implacável. Tratou mal o dinheiro, é certo que ele vai tratar mal você. Campa, o que é tratar mal o dinheiro, Campa? Tratar é você gastar sem moderação, sem você olhar o que está acontecendo, sem você ter uma previsão, é você comprar aquilo que você não precisa, é você investir nas coisas erradas, tá? Investir num negócio que eu acho que vai dar certo, sem fazer uma análise, sem olhar para o mercado, sem olhar se alguém já fez aquilo, se alguém sabe como aquilo funcionar, se está no caminho certo, sem um método. É você não investir, tá? Isso é desaforar o dinheiro, não investir. Dinheiro faz dinheiro, fato, vou falar ainda hoje aqui, ó, dinheiro faz dinheiro, quer ter dinheiro, tem que botar dinheiro, não tem jeito, então não investe muitas vezes em equipamento melhor, não investe em equipe melhor, não investe em capacitação, não entra no empreendedor líder porque acha que não precisa, porque um iPhone é mais interessante, não está investindo no que é, às vezes desaforar o dinheiro é não controlar, deixar as coisas soltas, vamos ver o que vai acontecendo. Vou pagando, vou recebendo, vou botando dinheiro no caixa, vou olhando aquilo ali, tem caixa, então tá bom. Isso é desaforar o dinheiro, é fazer economia boba. O que é economia boba, gente? Vamos falar aqui, um tema polêmico. E eu tenho certeza, tem gente que vai ficar brava comigo agora e vai sair da live, ó. Tô nem aí, não sou eu que tô apagando incêndio. Vou falar o que tem que ser falado. Economia boba é, por exemplo, contratar um fornecedor lá, um serviço, por exemplo, um sistema que é crucial. Não, gostei desse aqui, mas é R$1.000. Vou pegar esse aqui que é 800, mas não gostei, mas é 800. Economia boba é você olhar para contratar um funcionário, pagar o cara por fora. Pegar um vendedor e comissão por fora, caixa 2, vender sem nota calçada, que nem dá para fazer mais, mas antigamente se fazia muito. Esconder, comprar sem nota, vender sem nota, isso é economia boba. Por que isso é economia boba? Porque você ganha dinheiro um tempo, tá? Você economiza um tempo.
Mas vai chegar lá na frente, um dia isso vai estourar, cara, de verdade. É esqueleto dentro do armário. Um dia alguém vai abrir aquele armário, vai cair o esqueleto e vai ser pior. Por que vai ser pior? Porque você vai ter que pagar tudo numa tacada. Sem possibilidade de parcelar, com correção, com multa. Até pode ser que venha um programa do governo, alguma coisa, mas vai gerar estresse, vai gerar aborrecimento. Então, essas coisas, elas não trazem um grande futuro financeiro. É uma economia boba fazer isso. Uma economia boba. Outro jeito de desaforar dinheiro é ficar querendo espremer fornecedor, levar vantagem em tudo. Ah, eu compro aquilo ali, aquela máquina que eu preciso vai fazer a diferença na minha empresa. Ah, mas o cara não me deu lá tantos reais de desconto, então não comprei, porque eu tenho meu orgulho. Se o cara não baixa, é comum, as pessoas vêm às vezes no empreendedor líder, se me fizer, portanto, eu entro. Senão, não entro. Pô, então não entra, cara, não entra, não desafora fornecedor, não desvaloriza fornecedor e você trata mal o dinheiro, tá? Quando você faz isso, por que isso? É até questão de mindset. Quando você faz isso com os teus fornecedores, quando você desvaloriza os teus fornecedores, quer botar preço no teu fornecedor, você está dando um recado até para o universo, todo mundo pode fazer isso comigo. E pode apostar que fazem. Tá? Então, se você tem muito cliente querendo botar banca, botar preço, botar regra na hora de comprar com você, olha para ver se você não está fazendo isso com os outros. Olha para ver. Para olhar. De verdade, tá? Isso para mim é desaforar dinheiro. Por quê? Porque é uma questão de prosperidade. Se eu sei que aquilo vai me dar retorno, cara, vamos lá. É risco calculado. Olha, tá? Tudo tem risco, Campa? Claro que tem. Mas é olhar. Vale a pena, não vale? O que eu vou ganhar? Empresário que, para mim, desafora dinheiro é o cara que só olha custo. Tá? Só olha custo. Mas quanto vai custar? Não, Deus o livre, é muito caro, não vou. Tem que investir numa máquina, tem que investir numa solução, tem que investir no empreendedor líder. Mas é só custo, mas é caro. Cara, não olha custo, olha retorno. Tudo que você vai fazer tem que olhar retorno. Empresa que cresceu, olha retorno. Desaforar o dinheiro é ficar investindo por vaidade. E eu conheci empresários que abriam filial por vaidade, contratavam gente por vaidade, não precisavam para dizer assim, eu posso, eu sou poderoso, eu tenho tantas lojas, e daí? Tá rasgando dinheiro, grande coisa. Isso é desaforar dinheiro, é não fazer conta, não analisar as coisas. E às vezes é estar ali contando com a sorte, mas acho que vai dar. Cara, tá desaforando totalmente, fica contando com o ovo antes da galinha botar, não tem condição. É não medir, desaforar não medir, não controlar, não acompanhar, não ter um sistema. Pô, a gente tá no ano de 2023, pô. O sistema faz parte. Eu vou pensar, eu vou botar em planilha, em caderno. Para com isso, cara. Para com isso, não desafora o teu dinheiro. Segunda regra, então primeira regra revisando aqui, primeira regra é isso, dinheiro não aceita desaforo. Vamos para a segunda regra, tá? Segunda regra que todo empreendedor líder que está à frente de uma empresa inteligente se preocupa. Segunda regra é, caixa é poder. Quem tem caixa é poder. Mas veja bem, não ter dinheiro não significa que não teve lucro. Como assim, Campa? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Ter dinheiro te dá liberdade. Nada melhor do que ter dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem oportunidade de fazer grandes negócios que sem dinheiro você não tem. Fato. As melhores negociações acontecem para quem tem dinheiro à vista, quem tem dinheiro em caixa, que tem aquela disponibilidade de pagar alguma coisa. Fato. Quantas vezes você vai comprar alguma coisa à vista tem tanto por cento de desconto? Aí aquele empresário, aí que tem outra pegada, aquele empresário que desafora dinheiro. Aquele empresário que desafora dinheiro às vezes se ofende com isso. Vai comprar um negócio, é 10 vezes de 10. Mas a vista é 80. Mas é muito juro. Cara, empresário sabe que a prazo tem risco, a vista não tem risco. Então, quando você diz isso para o teu fornecedor, você está dando um recado que o teu cliente também pode exigir a mesma coisa de você. Então, tem caixa, aproveita a oportunidade. Não tem caixa, paga juro. Essa é a realidade. É assim que funciona. Caixa dá poder de melhores negociações, de oportunidade. Quantos negócios, às vezes, eu faço pelo gerente do meu banco? Campa, tu tem dinheiro disponível aqui, tem uma oportunidade legal, tem alguém querendo vender um negócio, está apertado, faz mais barato. Então, caixa te dá isso, dá esse poder. Poder para você investir melhor, poder para você respirar. Coisa boa, você ter reserva para você superar um momento difícil, dá poder de respirar. Eu lembro quando iniciou a pandemia, quando iniciou lá bem no comecinho, lá em março, abril de 2021.
Acho que foi, né? 2021, lá me deu um branco aqui. O governo manda fechar tudo. Tinha empresário apavorado. Tinha que demitir gente, não tinha dinheiro para demitir, não tinha como pagar o aluguel. Teve gente que se quebrou. Mas quem tinha gestão financeira, quem tinha um fundo de reserva, cara, tá bom, vamos pensar com calma o que a gente vai fazer, como é que a gente vai sair disso. E se vem outra crise? Agora está normalizado. E se acontecer alguma outra coisa? Você acha que a gente está livre? A gente não está livre. Então, eu preciso me preocupar com isso. Ter caixa. Agora, veja bem, ó, caixa é lucro? Não, caixa não é lucro. É um risco muito grande você só olhar para a caixa e achar que aquilo é lucro. Uma gestão profissional, feita por um empreendedor líder, naquilo que eu ensino no módulo 6, existem 2 relatórios mínimos que você tem que estar de olho o tempo inteiro. DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Esses 2 relatórios tem que estar olhando o tempo inteiro. Lá no módulo 6 eu ensino a fazer, eu dou modelo, dou planilha, se quer usar planilha, quer falar com o teu fornecedor para ver se está certo, alinhar o teu fornecedor de sistema, tá lá no módulo 6 esses 2 relatórios. Por que eu tenho que olhar esses 2 relatórios? O DFC me mostra caixa e o DRE me mostra lucro. Mas não é a mesma coisa, Campa? Não, não é. Quer ver, ó? Você pode ter dinheiro no teu caixa, chegou o final do mês, ter dinheiro no teu caixa, mas você amargou um prejuízo naquele mês. Quer ver só? Imagina o seguinte, ó. Você comprou 300 mil naquele mês e você comprou parcelado, produtos para você vender, tá? Faz de conta, mas imagina em qualquer coisa na tua empresa. Produtos para você vender. Comprou 300 mil e vai pagar em 3 parcelas, 30, 60 e 90. Aí você recebeu naquele mês 100 mil de entrada de vendas. E você teve 40 mil de despesa. Então, se desconta lá os 100 mil, menos os 40, menos o CMV. Mas eu tive lucro aqui. Se você não olha o CMV, se você só olha o dinheiro, peraí, entrou 100 mil, paguei as despesas, entrou 100, paguei 40 de despesa, sobrou 60, deu lucro de 60. Mentira! Você amargou prejuízo, você não está olhando o CMV. Você não está olhando lá na frente, então você não teve lucro, você teve prejuízo. Mas eu estou com o dinheiro ali, Campa, mas não é teu. Não é teu aquele dinheiro. Você tem que pagar, aquilo é parte do teu estoque, então não é teu aquele dinheiro. Qual que é o risco disso? É olhar, e tem muito empresário que faz isso, e eu fico sem dormir de preocupado às vezes. Olha lá, tem 60 no caixa. Podemos fazer aquela viagem que a gente quer, podemos trocar de carro, podemos comprar uns móveis lá para apartamento, fazer a cozinha lá para casa, podemos fazer isso, tem dinheiro. Não é teu, não é lucro, amargou prejuízo. O acúmulo disso, o acúmulo de olhar, claro que eu dei um exemplo extremamente radical aqui, mas o acúmulo de ficar olhando só dinheiro e ficar pegando aquele dinheiro achando que é lucro vai te quebrar a longo prazo, até a médio prazo ou curto prazo, conforme o caso. O segundo caso, você sabia que é possível você não ter dinheiro no caixa e ter lucro? Como que é possível isso? Você comprou 300 mil à vista, aqueles mesmos 300 mil pagou em cash, descapitalizou. Mas você vendeu 600 a prazo, não recebeu um único centavo e teve os mesmos 40 mil de despesa. O que aconteceu? Se você olhar no DRE aquele mês, deu lucro. Opa, deu um lucro. Por quê? Eu vendi mais do que comprei, mais do que paguei de despesa. Essa é a lógica simples. Então, deu lucro. Legal. Fechei o CMV, bonitinho ali, deu lucro. Só que onde está esse lucro? Está lá no meu fluxo de caixa. Ele ainda não está comigo. Então, não posso gastar também. Por isso, eu tenho que olhar as 2 coisas. Então, a segunda regra é isso aqui, ó. Caixa é poder. Mas não ter dinheiro não é igual a ter lucro. Então, tem que olhar as 2 coisas. DRE e DFC. Vamos para a terceira regra, tá? Vamos para a terceira regra. 2020, me corrigiram aqui, a pandemia começou em 2020. Obrigado, Júnior. Obrigado. Terceira regra, ó. Primeiro a sua empresa, depois você, tá? Primeiro a tua empresa, depois você. Ou seja, você fortalece o financeiro da tua empresa para que ela possa gerar renda suficiente para você melhorar o teu padrão. Não estou falando de sobrevivência, tá? Aquele empresário que está começando a empresa, que tem menos de 5 funcionários, esquece que eu vou falar. Sobrevivência é outra coisa. Eu estou falando, geralmente, todo o meu conteúdo aqui é para quem tem mais de 5 funcionários, para quem já está numa situação estável. O que eu ensino é para esse público, tá? Então, vamos lá. Empresa com mais de 5 funcionários, situação estável. Quer crescer? Quer prosperar? Cara, primeiro a empresa, depois você. E eu falo isso porque muitos empresários fazem aquilo que eu chamo de CPF-NJ. O que é o CPF-NJ?
É você misturar dinheiro do teu CPF com o teu CNPJ. Ah, preciso pagar uma conta de casa. Pega o dinheiro lá, tem que pagar a luz. Pega dinheiro no caixa da empresa. Ah, mas o filho precisa de uma roupa nova. Pega o dinheiro no caixa da empresa. Isso é CPF NJ. Ah, mas a empresa tem que comprar um negócio, não tem... tem uma condição melhor no cartão de crédito. Passa o meu cartão, passa o cartão de casa. Misturar as coisas. Quando se mistura, não tem gestão. Então a primeira providência é isso. Para com isso. Separa o CPF do CNPJ. Separa as duas coisas. Casa é casa, empresa é empresa. E aí você tem que entender, para isso você tem que entender uma regra muito simples aqui. E essa regra, gente, que eu vou falar, a maioria não vai seguir essa regra, tá? A maioria vai me ignorar. Mas quem seguir essa regra vai ver que realmente dá para ter uma empresa forte e depois ser um empresário forte. O que acontece, ó? Tem empresário que olha lá, fecha o DRE, fecha o DFC todos os meses. Ah, esse mês deu lucro. Beleza, de fato é lucro. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar de carro? Vamos fazer uma viagem? Vamos comprar um sítio? Vamos comprar não sei o quê? Veja bem, ó. Veja bem. Prolabore é prolabore. Divisão de lucro é outra totalmente diferente. Prolabore é um dinheiro que você recebe em prol do teu trabalho na tua empresa, tá? Em prol do teu trabalho. Ou seja, quanto você vale para a empresa. Eu, por exemplo, eu tenho sociedades em empresas que eu não trabalho, eu sou investidor. Quanto que eu ganho de Prolabore lá? Nada. Não estou trabalhando. Já meus sócios que trabalham ganham. E aqui tem outra parada. Tem 2 sócios. Aqui eu vou apanhar. Quando tem 2 sócios, os caras ficam indignados comigo. Mas esse é o jeito certo, tá? Tem 2 sócios. Um é o diretor, está lá em cima, no topo da pirâmide, ocupa o estratégico, estuda o empreendedor líder, aplica o empreendedor líder, olha indicadores, faz plano para o planejamento estratégico, cria um plano de ação, olha indicadores de processo, ajusta, corrige, é o diretor. Outro cara é lá o técnico, lá embaixo o operacional, é o vendedor, é o mecânico, é o contador, é o executor, o cara que está executando. Os dois têm Prolabore igual. Tá errado. Tá errado. Quanto vale um diretor e quanto vale um técnico? Ah, mas o técnico é importante. É verdade, mas se eu não tivesse o cara ali e contratasse o funcionário, quanto que eu contrataria? Entendeu? Então é quanto vale. Prolabore é quanto você vale para a tua empresa. Não, eu estou o dia inteiro no operacional ralando, você não pode ter um Prolabore alto. Você não vale aquilo. Se você colocar outra pessoa, é mais barato que você fazendo aquilo. Essa é a lógica. Então, Prolabore é quanto você vale para a empresa, tá? Lucro, mas qual é a vantagem de ser empresário, Campa? A vantagem é lá no final do ano, lá no final do semestre, do trimestre, como você definir, você olhar o DRE, opa, tive lucro. Tive lucro. Então tá, lucrou lá 2 milhões, beleza, somos 2 sócios. O que vamos fazer? 1 milhão cada um? Não tá errado, mas poderia ser, por exemplo, não, sobrou 2 milhões. Fazer o seguinte, vamos pegar 1 milhão, vamos reinvestir na empresa e o outro 1 milhão a gente vai dividir. Meio a meio aqui. Bom, legal. Esse é o jeito certo. Aí, como é que eu aplico a divisão correta de lucros? Cotas na empresa. Um tem 70, o outro tem 30. Então, um vai ficar com 700 e o outro vai ficar com 300. Essa é a lógica. Esse é o cálculo. Então, tem que entender que Prolabore é uma coisa, divisão de lucro é outra totalmente diferente. O ganho do empresário, guarda essa. O ganho do empresário é na divisão de lucro. Como é que eu vou saber quanto lucro deu se eu não fechei o DRE? Não tem como. Como é que eu vou saber se aquilo está disponível se eu não fechar o DFC? Não tem como. Então, falando em primeiro sua empresa, depois você, é necessário evitar o que eu chamo de CPF rico e CNPJ pobre. E tem muito empresário que faz isso, tá? Fica sugando a empresa, tirando da empresa para melhorar o seu padrão de vida. Teve um empresário uma vez que me procurou, o cara abriu a empresa e 3 meses depois quebrou. Por que ele quebrou? Ele fez uma venda incrível lá, ele atuava com treinamentos presenciais, fez uma venda incrível, formou a primeira turma lá, faturou quase 200 mil reais. O que esse cara fez? Esse cara foi lá, correu quitar umas dívidas que ele tinha, foi lá, correu comprar um carrão que era o sonho dele. E agora eu tô bem, se na primeira turma já deu isso, calcule a segunda. Só que na segunda não virou, vendeu menos, bem menos que aquilo ali. Na terceira não vendeu quase nada. O que aconteceu? Quebrou.
Por quê? Espera o timing, espera a empresa ser forte. Não, vamos rodar esse ciclo aqui um ano, vamos ver no final do ano o que acontece. Ah, mas ele tinha dívida, Campa. Senta com o fornecedor, negocia a dívida, ajusta, prazo, prolonga lá na frente. Faz uma negociação, não sai fazendo isso. Então, primeiro a empresa, depois você. Primeiro investe na empresa, mas investir em que na empresa? Investir em ter uma equipe capacitada, em ter uma equipe que veste a camiseta, uma equipe que tem orgulho de trabalhar na tua empresa, aí sim, é um negócio perfeitamente possível. Eu vejo muitos alunos falar isso. Campa, antes as pessoas não queriam nem vir, eu já abri uma vaga, não vinha ninguém. Agora elas brigam para trabalhar para mim, elas gostam de estar aqui. É normal, quando você tem uma empresa inteligente, isso é normal. Então investe na equipe, na qualificação sua. Você é a peça mais importante, não que você tem que carregar, não mais importante para carregar a empresa nas costas, para fazer tudo pela empresa. Você é mais importante para dar o rumo. Então, investe em você, não desafora o dinheiro. Investe na tua capacitação. O que você não sabe fazer ainda? De tudo que eu falei aqui, o que você não sabe fazer? Quanto você investe para melhorar isso? Ah, eu vou ficar só indo no Google? Cara, não vai resolver tua vida. Tem que ter um método para tua empresa. Investe em gestão, um método que te dê gestão, para você organizar a casa, para você criar a tua máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas? Máquina de vendas é um conceito para você vender com regularidade. E existe como você chegar nisso através de cálculos matemáticos e estratégicas. São duas coisas. Indicadores e estratégias com acompanhamento. Isso você constrói a tua máquina de vendas. Investe na tua máquina de vendas para você vender com regularidade. Investe no teu marketing. Investe em você. Investe na empresa. Primeiro fortalece a empresa. Fortaleceu a empresa? Bora, vamos começar a usufruir daquilo ali. Não ao contrário, não querer usufruir antes, não querer aquele status, aparecer para os amigos, aparecer para a família, agora eu sou empresário grandão. Isso não vai te levar a nada, de verdade. Então, terceira regra é isso, ó. Primeiro sua empresa, depois você. Vamos para a quarta regra. Quarta regra é importantíssima. Você tem que cuidar, anote aí, cuide dos pequenos vazamentos na tua empresa, mas cuide dos grandes também, tá? Tem pequenos e grandes, tem que cuidar das duas coisas. Eu lembro uma vez, quando eu morava ainda lá em Passo Fundo, eu tinha uma torneira no meu apartamento que ela ficava pingando. Você olhava, dava uma gotinha, parava, dava outra gotinha, não dava muita bola para aquilo ali. Ah, uma gotinha também, não dá nada. Um dia eu resolvi testar, vou botar um copo embaixo e dormir, quero ver no outro dia o que aconteceu. Aquele copo tinha transbordado. Digo, opa, tá indo um copo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um jarro ali. Botei um jarro embaixo da torneira e deixei pingando. No outro dia tinha transbordado um jarro. Eu comecei a pensar, poxa, em 6 horas, eu durmo pouco, gosto de dormir pouco, 6 horas. Em 6 horas gastou um jarro, no mínimo, porque tinha transbordado, deve ter gastado mais. Mas no mínimo está gastando 4 jarros por dia. Cada jarro tem 2,5 litros. Deve estar gastando 10 litros de água por dia, uma gotinha. E às vezes essas torneirinhas vazando fazem a diferença. Tem um amigo meu que o cara é um gastador incontrolado. Ah, mas é R$5, mas é R$10. Ah, mas é não sei o que, mas é 10 por mês. E vai somando, mas é baratinho, baratinho. Quando ele vê, ele não vem pagar o cartão de crédito. Pequenas contas. Então, às vezes, de 5 em 5 faz toda a diferença. De 10 em 10 faz toda a diferença. Isso significa que é importante olhar para tudo, todas as torneiras. O que são as torneiras? É mão de obra. Tá? Às vezes você tem uma mão de obra lá que está ociosa, às vezes você tem gente que está rendendo abaixo do teu potencial. Você sabe o potencial de todos na tua equipe? O potencial não é da pessoa, é o potencial do cargo. Começa por aí, não é olhar aquela pessoa que está ocupando o cargo, é olhar o cargo. Peraí, qual é o potencial desse cargo? Um vendedor, quanto ele teria de capacidade de vender todos os meses? Um técnico, quanto ele teria de capacidade de fazer concertos todos os meses? Um entregador, quanto ele poderia entregar todos os meses? Alguém da produção, quanto ele poderia produzir todos os meses, todo dia, toda hora? Isso é olhar a mão de obra, tá? Olhar a capacidade. Aposto, eu sou capaz de apostar. Se você tem mais de 10 funcionários na tua empresa, se tem mais de 20 funcionários, se você tem mais de 10, se eu for na tua empresa, eu vou olhar 2 pessoas que estão extremamente abaixo. Que talvez se você demitisse não faria nem falta para a empresa. Se você tiver 20, você vai ter 4 pessoas. Essa é uma regra simples. 4 pessoas que se você demitir, ou se ela pedir para sair, não vai fazer nem falta para a empresa. Por quê? Porque estão entregando muito abaixo. A equipe inteira está entregando abaixo. Então, mão de obra, atendimento.
Torneira vazando é cliente que não converte, cliente que fala com você, pega um orçamento e cai no esquecimento, o cara não compra, não entendeu a tua oferta, não entendeu o teu preço, não comprou. É uma torneira vazando, é execução mal feita, é retrabalho, é quebra de produção, é gente parada. Isso aí é torneirinha vazando, torneirinha pingando, mas eu estou falando assim, ó, dos pequenos vazamentos. Só que você olha de pequeno em pequeno. Por exemplo, uma pessoa lá na tua equipe, vamos supor uma equipe de produção, adapte para a tua empresa, tá? Adapte para a tua realidade. Mas se tem lá 10 pessoas num setor, as 10 pessoas poderiam produzir 10, mas produzem só 8. Quando você vai lá, você produz 10, mas elas produzem só 8. Então você tem uma perda todo mês de 20. Entende? Acumulado isso num ano dá 240. Você entende? É uma torneira pequenininha, mas que está gerando um grande vazamento aí de dinheiro. Mas também tem os grandes. O que é os grandes? Aquele juro que você paga desnecessariamente por não ter gestão, aquele juro que se paga por chegar lá no final do ano, ter que ir para o banco pegar dinheiro para pagar 13º e férias, porque você não se organizou antes. Estoque. Quem trabalha com estoque e não tem gestão do estoque, meu amigo, você está perdendo dinheiro pra caramba. Então você tem que olhar o CMV. E muitos empresários não olham para o CMV. O que é o CMV, Campa? Não é o custo do produto quando você pagou, é o custo para você ter armazenado. O teu custo que está ali parado. Quanto está custando aquilo ali? Existe uma fórmula que tem que estar aplicada dentro do DRE que eu ensino lá no módulo 6. O CMV, ele consome o dinheiro e você não vê. O que não vê também, quem não tem gestão de estoque, é o que eu chamo de estoque podre. O que é um estoque podre? É um estoque que já venceu, é um estoque de coisa que ninguém mais compra, está ali encalhado, é um estoque de coisa que está perto da validade, que talvez já passou essa validade, já estragou, perecível, então nem se fala. Mas é um estoque podre. Quando você olha para a gestão do teu estoque, você consegue olhar com carinho e você consegue entender. Cara, eu tenho 1 milhão de estoque, 200 mil está encalhado aqui, estoque podre, o que eu tenho que fazer? Faz caixa que isso aí de qualquer jeito. Então, ali é um grande vazamento. Estoque aberto é um grande vazamento. Tem a porta lá do meu estoque, mas todo mundo entra, pega lá. Pode saber que você tem sócio oculto, pode apostar. Como você não faz gestão, você não vê. Mas você vê, sabe quando? Você vê quando não fecha a conta no final do mês. Caramba, vendi, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tá ali nessas pequenas e grandes vazamentos. Contas grandes, muitas vezes desnecessárias, são os grandes vazamentos. Então, funcionário, às vezes, quantas empresas, eu vejo isso direto. Todo dia eu vejo isso. Campo, eu tenho um funcionário, o cara é antigo, o cara está comigo há 15 anos, o cara foi muito bom, hoje não rende. Está ali, rasgando dinheiro, consumindo teu dinheiro. Gente que emprega amigo, emprega parente. Meu cara não faz nada, mas não posso demitir, vou ter problema. Está ali consumindo o teu dinheiro, consumindo o teu lucro. Mas, Campa, é só 3 mil por mês. Tá bom, mas 3 vezes 12 dá quanto? Dá 36 num ano. Bota mais encargo, dá 62 num ano. 72 num ano. Você entende a parada? São os pequenos e grandes vazamentos. Vamos lá. Quinta regra aqui para a gente não alongar demais. Ó. Então, a quarta regra para revisar é essa. Cuide dos pequenos vazamentos e cuide dos grandes também. Quinta regra. Isso aqui é essencial. É essencial. E quando você que me respondeu no começo dessa live, eu fiz 2 perguntas. A pergunta é, você consegue saber quanto de caixa você vai ter daqui a 6 meses? E o lucro, você consegue saber? Você que respondeu não, é porque você não faz a quinta regra, tá? Se você fizer do jeito que eu ensino no módulo 6, você diria sim, consigo sim. Sabe por quê? Porque a quinta regra é, gestão financeira requer planejamento. Gestão financeira requer planejamento, tá? Então, tudo o que você vai gastar tem que estar planejado. Não pode ser oba-oba. Tem que estar planejado. O que eu tenho que planejar? Eu tenho que planejar as minhas contas, quanto que eu vou pagar de cada uma delas. Como é planejar quanto que eu vou pagar? É quanto que eu aceito pagar. Mas e aí, como é que eu vou saber se aquilo vai dar ou não? Bom, aí é estratégia para você garantir que aquilo aconteça. Aí é planejamento. Então, planejamento financeiro e planejamento para que aquilo aconteça. Legal. Então, quanto que eu vou pagar para cada uma das contas? Um orçamento. Aí eu vou ter que me preocupar com a provisão. O que é a provisão? Eu entender o que são aquelas despesas anuais, que na verdade elas geram um impacto mensal, eu me programar para aquilo ali.
Quanto que eu vou ter de depreciação, que é o cálculo dos desgastes de ativos que eu tenho na minha empresa, equipamentos, veículos, imóveis, móveis, coisas que eu tenho de ativo. Isso uma hora vou ter que repor essa mercadoria, vou ter que repor esse item. Não vai durar para sempre. Uma hora isso pode estragar e me deixar na mão. Então a depreciação é isso. Eu prever isso. Tem como prever? Facinho. Cálculo matemático. Ensino lá no módulo 6 do Empreendedor Líder. A reserva. O que é a reserva? É um fundo de emergência. Quanto custa você ter uma porta aberta? Se você não vender nada, quanto você tem que pagar todos os meses? Ou seja, análise das despesas fixas. Uma coisa é aquelas despesas fixas, outra coisa são as variáveis. O que muda? Variável é aquela, não vendi, não tive. Fixa, vou ter igual. Então, quanto custa as minhas despesas fixas? Quanto de reserva eu vou ter que ter para suprir uma necessidade de baixa de vendas, de uma crise, uma pandemia, talvez por 3, 6 meses? Quanto vou ter que ter? Como que eu planejo isso? Ah, mas eu não sei. Cálculo matemático para você chegar lá. Isso tudo dentro do DRE, olhando a previsão do DRE. Eu consigo entender não só quanto eu vou ter de caixa, mas eu consigo entender quanto eu vou ter de lucro. Mas, Campa, não tem como prever caixa, Campa. Não tem como prever. Eu não sei as vendas, o que vai acontecer. Bom, se você não sabe as vendas, o que vai acontecer, é porque provavelmente você usa a estratégia da esperança para vender. Você abre a porta, fica esperando. Contrata um vendedor que te diz que é bom, você faz um testezinho, larga o vendedor lá e espera o cara trazer vendas. Fica esperando. Isso é a estratégia da esperança. Bota um marketing de qualquer jeito nas redes sociais, manda WhatsApp para todo mundo e espera o cliente vir. Estratégia da esperança. Para você prever as vendas é máquina de vendas. Ponto. É uma estratégia que eu ensino lá no módulo 13 do Empreendedor Líder. Máquina de vendas. Então, se eu tenho estratégia de vendas, eu consigo ter a minha visão do que vai acontecer lá na frente. Mas aí já é assunto para outra live aqui, máquina de vendas. Gente, então, assim, ó, essas são as 5 regras financeiras sobre uma empresa inteligente. Eu vou revisar aqui e falar os títulos de cada uma para você que pegou o bonde andando aqui, tá? Primeira regra é: dinheiro não aceita desaforo, tá? Segunda regra é: caixa é poder, mas não ter dinheiro não significa que não teve lucro. Terceira regra: primeiro a sua empresa, depois você. Quarta regra: cuide dos pequenos vazamentos e dos grandes também. Quinta regra: gestão financeira requer planejamento. Essas são as 5 regras sobre finanças de uma empresa inteligente. André Krieger, voltando aos estudos no módulo 6. Bora lá. Gente, não precisa falar, né? Esse conteúdo é todo extraído do Empreendedor Líder. Ah, Campa, para que o Empreendedor Líder se você traz nas lives aqui? Nas lives eu te trago o que acontece. Lá no Empreendedor Líder eu te ensino você colocar tudo isso em prática. Aplicar tudo isso do jeito certo, sem errar, tá bom? Mas eu queria deixar para você, antes de eu abrir aqui para bate-papo, para pergunta, eu queria deixar aqui uma pequena aspirina, tá? Aliás, 2 aspirinas. Aspirinas são soluções que não resolvem a parada, mas amenizam. Tô lá com dor de cabeça há 10 anos que não para. A aspirina vai aliviar, mas o ideal é ir na causa, entender a causa. Então vou te dar 2 aspirinas aqui, que é o que eu consigo fazer numa live aqui, tá bom? Primeira coisa é, se você faz lá o que eu chamo de CPF NJ, que é misturar dinheiro do seu CPF com o seu CNPJ, pare com isso imediatamente. Defina um prolabore para você e entenda que grande parte da tua renda, a maior parte da tua renda é na divisão de lucro que você vai olhar no DRE, tá bom? E a segunda aspirina que eu quero deixar é, pelo menos assim, ó, gestão de tudo o que acontece na tua empresa. Comece a medir tudo o que acontece. Não aceite que não tenha nenhum centavo que entra ou que saia diferente do que está planejado na tua empresa, ok? Vamos lá, fala para mim, assim, o que eu falei aqui que mais chamou a atenção de você hoje nessa live? Me conta aí nos comentários. E se já tiver alguma pergunta, já emenda aqui uma pergunta sobre esse tema aqui, tá bom? Comenta aí, o que mais chamou a tua atenção nessa live aqui? Preciso aplicar a 5ª regra, Luciana. Bora! Cristiane Oliveira, ótimas dicas, obrigado. Eu prefiro que você aprenda a fazer essas dicas, tá? Cristiane. Comenta aí pra mim, eu preciso motivação para fazer a próxima live aqui, ó. Então me conta aí, o que mais te chamou a atenção nessa live? Não me diga tudo, me dá um item, me chamou a atenção que você falou tal coisa, Campa. Eu quero ver o que você pegou daqui
e se foi pertinente. Se vale a pena eu fazer essas lives também. Preciso ver isso. Vale a pena eu estar fazendo essas lives? Eu não tenho controle. Como ser organizado? Dinheiro não aceita desaforo. Olha aí, ó. Primeiro a empresa, depois você. Opção informática. Nome é estranho esse nome. É o Gessé? Acho que é, né? Me fala se é. O que mais? O que você pegou? Muitas vezes eu misturo o CPF com o CNPJ. Para com isso já. Não abri minha empresa ainda, mas já aos 6 meses estou fazendo meu planejamento. Como se organizar? Como faça para aplicar a regra 5? Por onde começar? Vou te falar. Quando você medir tudo dentro do DRE e do DFC, que eu te ensino no módulo 6, depois que você mediu, tá? Aí você vai conseguir entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, eu vou te ensinar a calcular depreciação, você colocar dentro do teu DRE, vou te ensinar a calcular provisão, você colocar dentro do DRE, e vou te ensinar a você planejar a tua reserva para você ir se programando, quando você tem que acumular, para você ir se programando para fazer aquela reserva. É assim que você faz, tá? Ah, o Gessé mesmo, legal, obrigado. Gessé, por você estar aqui, o Gessé também é lá do Stratis, ó. Dinheiro não aceita desaforo, o Graciele comentou aqui. E Jane, pequenas gotas e grandes vazamentos. Bora, aluna, e você é parte desse planejamento. Não sei se entendi. Luciana, a primeira regra me chamou a atenção. Beleza, não aceita dinheiro, não aceita desaforo, disse o Magno, controle de estoque rígido. Adelina Evag, separar CPF do CNPJ. Não tem o sistema de gestão, prof, não sei o que, tá comendo bola. Você tem um sistema para emitir nota, aposto. Provavelmente teu sistema faz isso. Se não faz, senta com o fornecedor. Mistura o CPF com o CNPJ. Para com isso imediatamente. Estoque podre, zerar, Frank. O cuidado com os pequenos vazamentos, Lucival. Joia. Isso aí, cuidado com os pequenos vazamentos. Com os pequenos e os grandes, os dois, tem que olhar os dois. Canva, imagino que devo ser eu, Canva. Preciso de aprender a desenvolver a quinta regra. Módulo 6 do Empreendedor Líderes, te ensino a fazer isso de forma simples e prática, Luciana. Molezinha, molezinha. Mais fácil do que você imagina. Tudo é método. Quando é que as coisas são difíceis? Quando é que as coisas são difíceis? Quando você não tem um método. Quando não tem um método, tudo é difícil. Qualquer coisa. Outro dia eu achava difícil montar aqueles cubos mágicos, sabe? Aqueles que você vai girando, encaixando. Aí eu vi um cara ensinar uma manha vi ali um videozinho, um Reels no Instagram, ensinou uma manha. Tantos movimentos para um lado, tantos para o outro. Eu anotei, porque não guardei aqui. Fui lá, peguei um cubo mágico que eu tinha, fechou. Bonitinho. Nunca tinha conseguido fechar. Tudo é técnica, tudo é método. Às vezes a gente acha que as coisas são mirabolantes quando a gente não sabe um método. Tudo tem um método por trás. E é isso que eu ensino no Empreendedor Líder, um método. Eu preciso informatizar a parte de gestão, urgente. O problema está no treinamento do funcionário, não sei como resolver. Eu sei sim. Módulo 7, liderança. Módulo 8, processos. Módulo 9, gestão de pessoas. Meu povo parece por falta de conhecimento. Qual o primeiro passo para separar o CPF do CNPJ? Defina quanto você vai fazer de retirada mensal. Tá? Olhe para os teus custos. Olha, eu vou fazer uma retirada mensal de tanto. Eu valho tanto para a empresa. Quanto vai ser a minha retirada mensal? Quanto vai ser o meu Prolabore? E cria um padrão de vida para você viver com aquilo. Ponto. Esse é o primeiro passo. Cristiano Oliveira, aprendi com o senhor. Meu Deus, será que o senhor sou eu? Para mim o senhor é aquele lá de cima. Lá. Me senti velho agora. Aprendi com o senhor a fazer processos em uma live. Cara, desculpa, Cristiane. Não tem como você ter aprendido a fazer processo em uma live. Não tem. Eu tenho um módulo inteiro para te ensinar a fazer processo. Um módulo inteiro, tá? Um módulo inteirinho. Só que para chegar em processo tem toda uma construção antes. Tem a preparação de você, tem a preparação da casa, tem a preparação da tua equipe. Você não aprendeu, você acha que você aprendeu a fazer processo. Você deve ter aprendido a fazer um manual, fazer um passo a passo. Só. Numa live, não tem como, mesmo que eu quisesse, eu precisava fazer 50 lives em sequência para te ensinar a fazer processo. Não tem como, tá? Você não aprendeu a fazer processo. Risca isso. Qual que é o problema, tá? O problema é você achar que está fazendo a coisa certa.
Aí você acha, aprendi com o Campa numa live, vai fazer, não funciona. Ah, o Campa só me dá papo furado. Não, você pegou a parte truncada, você pegou pela metade. Tem gente que aplica o empreendedor líder e ainda assim não faz exatamente como eu ensino lá, não consegue fazer processo. Para aprender a fazer processo, tem um passo a passo, tem uma construção, tem coisas que você tem que fazer. Então, ó, risca isso. Você não aprendeu a fazer processo numa live, Cristiane, desculpa te falar. Educativo e palmas. Eu também não sei como resolver os problemas com funcionários. Pois é. Tá no empreendedor líder? Se você tivesse lá, você não ia fazer essa colocação. Ah, não sei. É só tá lá. Vamos lá. Funcionário faz funcionar a empresa, Campa. Como? Funcionário que funciona. Eu não gosto do termo funcionário. Eu gosto do termo colaborador. Colaborador é alguém que, além de funcionar, também colabora. Alguém fácil de você comprometer. Para comprometer é simples. Cria a cultura da tua empresa. Contrate pessoas que fecham com essa cultura da tua empresa, que tem a ver com a tua descrição de cargos e responsabilidade. Comprometa elas com essa responsabilidade, com desafios, com plano de carreira. É simples fazer isso. Só que existe uma construção para isso. Tá? Existe uma construção para isso. Muito bem, gente, muito bem. Então encerramos aqui mais um Café com o Campa. Gostei muito de estar com vocês novamente. Espero que tenha sido útil. Quero deixar meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!